vamos lá. Estamos aqui hoje para conversar sobre os direitos dos pacientes LGBTQIAP+. E antes da gente começar a entrar no assunto, eu queria comentar com vocês uns conceitos que a gente estuda dentro da filosofia do direito, que eu acho que vai dar para a gente usar bastante nessa conversa aqui. De acordo com essa teoria, existiriam duas espécies de mundo. Assim, existe o mundo do dever ser e o mundo do ser. Conforme o próprio nome já diz, o mundo do dever ser seria aquele mundo como as coisas deveriam ser. Um mundo correto, um mundo que não existe preconceito, não existe discriminação, todo mundo tem todos os seus direitos garantidos. É aquele mundo corretinho que todo mundo gostaria que existisse. Mas a gente sabe que a vida não é assim, então a gente tem também o mundo do ser, que é o mundo da realidade, de como as coisas efetivamente acontecem no mundo real. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro do direito a gente tem a ideia que da área do direito, a gente estuda esse mundo do dever ser. Ou seja, a gente estuda as normas, as leis, a Constituição, a gente estuda essa organização da sociedade como a gente gostaria que ela fosse. Mas a gente sabe que na realidade não é assim que funciona. A gente tem muitos problemas no mundo. E é aí que entra a participação de vocês nessa conversa. Porque a minha ideia aqui hoje é comentar um pouco com vocês, trazer alguns instrumentos de como as coisas deveriam ser, de quais são os direitos que a gente tem garantido, do que a gente pode fazer para garantir a observância desses direitos. Mas a gente sabe que na prática, ali na ponta, não é isso que a gente vê. A gente ainda vive num mundo muito preconceituoso, cheio de discriminação em todas as áreas, e na saúde não é diferente. E é com esse mundo que vocês vão se deparar quando vocês estiverem lá na ponta, atendendo seus pacientes, fazendo o trabalho de vocês dentro da área da saúde. E a minha intenção nessa conversa é justamente fazer esse cruzamento desses dois mundos. Ou seja, a minha ideia é apresentar para vocês as normas, os direitos que a gente tem e como tudo deveria ser, para que vocês tenham essas ferramentas para, na prática, aplicar isso ali no dia a dia com os pacientes de vocês e garantir que esses direitos sejam observados ali, seja no postinho de saúde, no centro de saúde, no hospital, seja onde for que vocês vão trabalhar no futuro, é importante saber quais são essas ferramentas que vocês vão ter para efetivamente fazer com que esses direitos valham ali na ponta também. Num primeiro momento, eu gostaria de só fazer alguma diferenciação entre alguns conceitos que vão ser importantes para a nossa conversa também. Eu sei que esses conceitos já são meio batidos por algumas pessoas, mas tem gente que ainda tem dificuldade ou que nem ouviu falar direito sobre isso ainda. Vitor, desculpa interromper. Você está compartilhando tela? Oi? Não, não estou. Tá, só para garantir. Não. E a primeira diferenciação que eu queria fazer para vocês era sobre a questão da identidade de gênero e a orientação sexual. Eu não vou aprofundar muito aqui essa discussão, teria muita coisa para a gente falar, mas é só para dar uma ideia geral do que é essa diferença, do que significa cada um desses conceitos para vocês. A ideia da identidade de gênero, ela está relacionada ao gênero com qual a pessoa se identifica. Ou seja, é uma questão de autopercepção, autoidentificação, é como a pessoa se sente com ela mesma. Enquanto a orientação sexual, por outro lado, vai dizer respeito à sexualidade e vai estar relacionado ao gênero pelo qual essa pessoa se sente atraída, seja afetiva ou sexualmente. Ou seja, se a gente parar para pensar na diferença principal, assim, seria que a identidade de gênero tem mais a ver com como a pessoa se sente em relação a ela mesma e o gênero que ela se identifica, e a orientação sexual diz respeito ao outro, por quem ela se sente atraída, seja sexual ou afetivamente. E aí, só a título de exemplificação aqui, para ficar um pouco mais claro, talvez, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente tem, por exemplo, os cisgêneros, que são pessoas que se identificam com o seu sexo de nascimento, ou seja, por exemplo, uma mulher que nasceu biologicamente num corpo de fêmea e que se identifica com o gênero feminino. Ela é uma mulher cisgênera. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os transgêneros também, que são as pessoas que não se identificam com o seu sexo de nascimento. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que nasce biologicamente num corpo macho, mas ela se identifica socialmente como uma mulher. Então, nesse caso, seria uma mulher transgênera, porque ela não se identifica com o gênero de acordo com o sexo de nascimento dela. E é isso pensando bem superficialmente, assim, dentro desse binarismo de homem e mulher e tal, tem muita coisa aí no meio, mas é só para exemplificar um pouquinho, para ficar um pouco mais claro para vocês.
E quando a gente fala de orientação sexual, por exemplo, a gente tem o heterossexual, que é a pessoa que se sente atraída pelo outro gênero, ou seja, homens que se sentem atraídos por mulheres, mulheres que se sentem atraídas por homens. A gente tem os homossexuais, que são pessoas que se sentem atraídas pelo mesmo gênero, então homens que se sentem atraídos por homens, mulheres que se sentem atraídas por mulheres. A gente tem, por exemplo, os pansexuais, que são pessoas que se sentem atraídas por pessoas de todos os gêneros, independentemente do gênero dela, e mais muitas coisas aí no meio também. Mas só queria trazer essa diferenciação para não causar confusão aí no meio da conversa também. E outra diferenciação que eu queria fazer também é sobre o nome social e o nome civil. É a ideia de que esses conceitos estão mais relacionados à pessoa transgênera, que são as pessoas que não se identificam com o seu gênero de nascimento, e muitas vezes a gente sabe que os nomes, eles têm essa carga de nomes masculinos e nomes femininos, normalmente, né? Então, a partir do momento que a pessoa passa a se identificar com outro gênero, começa um processo de transição, começa a querer ser aceita e vista na sociedade de outra forma, é meio automático que ela vai querer mudar o nome dela também, na maioria das vezes. E aí que entra a questão do nome social e do nome civil, que são, o que eles têm em comum, é que são os nomes pelos quais as pessoas querem ser chamadas, querem ser conhecidas socialmente, ambos devem ser respeitados da mesma forma. A única diferença é que quando a gente fala de nome civil ou nome de registro, é quando a pessoa já fez essa retificação do registro civil, ou seja, ela já foi lá no cartório trocar o nome dela nos documentos. Então, nos documentos já consta o nome com o qual a pessoa se identifica. E quando a gente fala de nome social, em regra são as pessoas que ainda não fizeram esse registro lá no cartório, mas isso não tira em nada o direito delas de serem chamadas e serem tratadas por esse nome que elas se identificam. Então, é importante fazer essa diferença, só para saber que existe esse momento do registro, para quem tem interesse, mas isso não impede que o nome social seja respeitado, muito pelo contrário. O nome social ele tem que ser respeitado tanto quanto o nome civil, desde que a pessoa se identifique e expresse essa vontade dela, isso tem que ser respeitado, independentemente de ter havido esse registro no cartório ou não. E agora falando um pouquinho mais especificamente sobre o direito à saúde, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal e ele está previsto em muitas outras leis também. Pela Constituição tem várias menções a ele, mas eu queria destacar 2 artigos da Constituição que eu acho que são meio que a base para todo o sistema que a gente tem que decorre daí. O direito à saúde ele está previsto no artigo 6º da Constituição como um direito social. E um direito social significa que é um direito de todos os cidadãos, é um direito que qualquer pessoa da sociedade tem, e ao mesmo tempo, conforme está previsto no artigo 196 da Constituição também, a saúde ela é um direito de todos e dever do Estado. Ou seja, a própria Constituição prevê que a saúde é um direito que tem que ser garantido a todos, então todos os cidadãos, independentemente de idade, de classe social, identidade de gênero, de orientação sexual, de tudo mais, é um direito de toda a população. E mais do que isso, é um dever do Estado. E aqui, Estado, a gente pensa como o governo geral, seja a União, no governo federal, seja o governo estadual, seja o governo municipal. Essa administração pública tem o dever de garantir a saúde a todos os cidadãos. E essas 2 ideias de ver a saúde como um direito social, como um direito de todos e como um dever do Estado, é o que vai fundamentar toda essa organização da saúde que a gente tem aqui no Brasil, que acho que vocês já devem ter estudado de alguma forma também. A própria organização do SUS, garantindo ele como um direito universal e gratuito para todos. Tudo isso decorre dessas principais previsões que a gente tem na Constituição, que vão dar origem a todo o sistema de saúde que a gente tem depois disso. E dentro do direito, eu queria fazer uma breve retomada histórica com vocês, para a gente ver como que o direito à saúde LGBT tem sido tratado dentro do direito nos últimos anos. Dentro disso, eu vou comentar com vocês como que aconteceu a evolução jurisprudencial do tema dentro do direito. E o que isso quer dizer? Eu acho que a palavra jurisprudência, talvez vocês já tenham ouvido em algum lugar por aí, mas não tem muito claro o que significa. E tentando explicar em termos mais simples assim, a jurisprudência nada mais é do que um posicionamento de um tribunal sobre determinado assunto. Então, a partir do momento que um tribunal recebe determinado processo, ele decide aquilo de um jeito. Depois ele recebe um processo parecido, decide do mesmo jeito. Depois um processo parecido, decide exatamente do mesmo jeito. Quando a gente vai juntando esses vários julgamentos, decidindo aquele tipo de processo do mesmo jeito, a gente diz que o tribunal está criando uma jurisprudência sobre o assunto.
Ou seja, ele está pacificando o entendimento que esse tipo de problema é assim que a gente resolve. E isso acontece em todas as áreas do direito, e com a saúde e com os LGBTs não é diferente também. E aí, só para fazer essa breve contextualização para a gente entender onde a gente está agora e como a gente chegou aqui, quando a gente fala de direitos LGBTs, um marco inicial que a gente teve foi no ano de 1970, ou seja, historicamente recente até, que foi o primeiro processo em que uma pessoa transgênera conseguiu a retificação do registro civil, ou seja, conseguiu mudar o nome dela oficialmente lá no cartório, mudando o nome dos documentos e tudo mais. Isso vai acontecer só em 1970, mas isso foi, assim, uma decisão de um juiz de primeira instância de São Paulo, que acabou sendo reformada num recurso, ou seja, recorreram dessa sentença e a pessoa perdeu o direito depois, mas foi um pontapé inicial que a gente teve de, pela primeira vez, esse direito foi reconhecido em algum lugar do Poder Judiciário, pelo menos. Mas, mesmo assim, ainda teve resistência por muito tempo, e aí, em determinado momento, começaram a autorizar essa mudança de nome nos documentos, mas não a mudança do campo do sexo. Ou seja, a pessoa podia continuar, colocar o nome que ela quisesse, mas se o documento era sexo feminino ia continuar feminino, se era masculino, continuava feminino, masculino. E isso a gente percebe que, por mais que seja um pequeno avanço, não resolve o problema satisfatoriamente, porque a pessoa acaba sendo submetida a constrangimento mesmo assim, porque cada vez que ela tiver que apresentar o documento dela, em qualquer lugar que ela for, vão perceber que tem essa diferença de gênero entre o nome e os campos do sexo ali no documento, e acabava reforçando esse preconceito e essa discriminação que as pessoas sofriam. Aí teve um determinado momento que começaram a aceitar a mudança do sexo também, mas que, para que isso fosse feito, tinha que ter uma anotação no documento falando que aquela mudança ocorreu por uma decisão judicial. Ou seja, a pessoa podia colocar o nome que ela quisesse, ela podia trocar o sexo no documento se quisesse, mas estava escrito ali no documento que teve essa mudança. Ou seja, também não resolveu o problema, porque cada vez que essa pessoa tivesse que mostrar o documento de alguma forma, ia ter essa anotação lá, e a pessoa ia saber que houve essa mudança de nome, o que também podia causar constrangimento em muitos casos. Essa questão da anotação ou não de que teve essa mudança, isso foi ser pacificado só no ano de 2009 pelo STJ, ou seja, muitos anos depois daquela primeira sentença que a gente teve ali em 1970, foi que a gente decidiu que poderia mudar o nome e o sexo no documento e não ia constar nenhuma anotação disso. Ou seja, qualquer pessoa que visse o documento não ia ter acesso a essa informação de que teve um processo para mudança do nome, nem nada disso. Isso foi só em 2009. Mas, apesar disso, alguns juízes começaram a colocar mais um obstáculo aí para essa mudança dos documentos, falando que as pessoas trans teriam que fazer a cirurgia para ter direito à mudança do nome. O que é um absurdo, mas essa questão foi ser decidida só em 2017. Ou seja, praticamente ontem, quando a gente pensa em termos de tempo e de história, até 2017 a gente ainda tinha essa discussão se precisava ou não fazer a cirurgia de redesignação sexual para poder mudar o nome do documento. Mas aí em 2017 o STJ falou que a cirurgia não tem nada a ver, a cirurgia é uma questão pessoal de cada pessoa trans que vai decidir se quer ou não se submeter a qualquer tipo de cirurgia, e o direito à mudança do nome não tem que estar vinculada a essa mudança da cirurgia. E aí isso foi ficar efetivamente pacificado quando a discussão chegou no STF, em 2018, também super recente, que foi quando o STF afirmou definitivamente que a cirurgia não tem nada a ver, a pessoa não precisa fazer a cirurgia para ter direito à mudança do nome. O STF ainda foi além, dizendo que essa mudança de nome podia ser feita diretamente no cartório. Ou seja, basta a pessoa trans ir até o cartório de registros, fazer essa autodeclaração do gênero que ela se entende, e essa mudança poderia ser feita diretamente em cartório, porque até então era necessário que as pessoas entrassem com um processo, contratassem advogado, esperassem uma sentença, para daí poder ir no cartório e mudar o nome. E a partir dessa decisão em 2018 do STF, essa mudança pode acontecer diretamente no cartório, não precisa mais de processo, não precisa de advogado, nada disso. Então, simplificou bastante o procedimento para a garantia do direito ao nome das pessoas trans, que é um direito básico. Quando a gente pensa em direito ao nome, assim, é algo muito íntimo, muito especial para a pessoa, e que, ao mesmo tempo, só em 2018 que isso foi ser classificado pelo STF. Então, a gente percebe
a lentidão com que as discussões acontecem, que a gente ainda está discutindo coisas muito básicas, muito essenciais, mas é assim que acontece, né? Um passinho de cada vez, a gente vai indo aos poucos. E eu poderia mencionar muitas outras questões que já foram julgadas pelo STF também, mas aí acho que não vem ao caso, porque não estão tão relacionadas com a saúde. Mas teria, por exemplo, a questão de adoção por casais homoafetivos, a questão de união estável e casamento homoafetivo. Recentemente, o STF também decidiu que mulheres trans têm direito a serem presas em presídios femininos. Tem a questão da criminalização da LGBTfobia, que deu muita repercussão aí recentemente também. E tem um processo também que está pendente de julgamento no STF, que não entrou para julgamento ainda, mas tem os votos que está para votar em breve, que é a questão do uso do banheiro por pessoas trans. Para ver se pessoas trans podem ou não usar o banheiro de acordo com sua identidade de gênero. E aí, mais uma vez, a gente vê como a gente ainda está discutindo questões que já eram para estar superadas há muito tempo, né? A gente está em 2023 e a gente ainda não tem um posicionamento sobre o uso do banheiro, que é uma coisa essencial, básica de qualquer ser humano e que ainda está sendo objeto de luta aí aos poucos. Mas a ideia desse apanhado geral é só para a gente entender um pouco como a gente chegou até aqui, quais são as discussões que a gente ainda está tendo ali no Poder Judiciário. E a partir disso, eu gostaria de comentar com vocês também sobre as normatizações que a gente tem sobre isso. Ou seja, quais são as normas que prevêem os direitos especificamente da comunidade LGBT. Agora eu estava falando de julgamentos, STF, STJ, agora vamos falar do que a gente tem de norma propriamente dito. Mas é importante, antes de entrar nessa discussão, vocês repararem que eu utilizei a palavra norma e não a palavra lei. E tem uma diferença muito significativa na questão da luta pelos direitos humanos mesmo, em a gente ter ou não leis sobre o assunto. E eu já adianto para vocês que quando a gente fala de direito LGBT, não existe no Brasil, atualmente, nenhuma lei que garanta direitos LGBTs no Brasil. Nenhuma lei federal, pelo menos, leis que valem para o país inteiro. E qual que é o problema disso? Além de ser óbvio, né, que é importante a gente ter leis para garantir os nossos direitos, a questão é, quando eu falo em norma, eu estou falando de espécies de leis, só que são abaixo de lei, assim, a mesma ideia, mas elas não têm a força de uma lei. E qual que é a diferença disso na prática? Quando a gente fala sobre lei, eu acho que vocês já devem ter visto por aí nos noticiários, em todo lugar, que para uma lei ser aprovada, tem um processo legislativo muito burocrático que tem que acontecer. Então, tem que ter a proposta de lei ali por algum deputado, algum senador, aí isso vai passar pelas comissões ali da Câmara dos Deputados, aí vai ser votado na Câmara dos Deputados, se for aprovado, vai para o Senado, e aí no Senado vai passar por todo esse processo de comissões, de votação. Se for aprovado no Senado, tem que ir para o presidente sancionar a lei, tem a fase da sanção do presidente. Então, tem todo esse movimento realmente burocrático de movimentação política para se aprovar uma lei. E para os outros tipos de norma, isso não existe. Essas normas, elas são criadas literalmente com uma canetada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em decretos, em portarias, em resoluções, que são outras formas de norma, só que não tão fortes quanto uma lei, elas não precisam de todo esse processo para ser criado. E qual que é a importância desse processo para ser criada? É que o mesmo processo tem que ser observado para revogar essa norma depois. Então, quando a gente pensa numa revogação de uma lei, ou seja, a lei parar de existir, não produzir mais efeitos, a lei ser cancelada, para a gente revogar uma lei, a gente precisa passar pelo mesmo processo de criação de uma lei. Então, para revogar uma lei, tem que ter toda essa votação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, a sanção do presidente. Então, os direitos que estão garantidos por lei, eles são um pouco mais seguros do que são garantidos por outras normas. Porque do mesmo jeito que é fácil a criação das outras normas, também é fácil a extinção delas. Então, se o presidente, por exemplo, decidir que ele não quer mais que um decreto faça efeito, ele dá uma canetada lá e o decreto está revogado. Ele não precisa mandar para o Congresso Nacional, mandar para votação, ele faz isso unilateralmente pela própria vontade dele. E isso significa, na prática, que os direitos que são garantidos por outros tipos de normas não são tão seguros, não estão tão garantidos assim, porque é muito mais fácil a gente perder eles do que perder os direitos que a gente garante por lei.
E é por isso que eu trago essa discussão, para a gente entender a importância da gente lutar pela criação de leis federais para garantir os nossos direitos. Isso vai dar mais estabilidade de que a gente vai ter esses direitos garantidos e por muito mais tempo também. Então, contextualizado isso, tudo que eu falar daqui para frente eu vou estar falando de normas. E aí vão ser portarias, evoluções, outras coisas, mas eu não vou estar falando de leis, porque não existe nenhuma lei de direito LGBT no Brasil ainda. E aí, primeiramente, falando sobre o nome social, a gente já tem diversas normas garantindo o direito ao nome social. Entre elas, umas das mais importantes são decretos federais do Estado de São Paulo também, tem decreto estadual, e existe decreto municipal de Campinas, garantindo o direito ao uso do nome social em toda a administração pública. Ou seja, qualquer órgão público que qualquer cidadão for acessar, e quando a gente pensa em órgão público, é literalmente tudo, assim, desde vereadores e legislativo e judiciário, a pessoa que vai entrar em algum processo, a pessoa que recorre a serviços públicos, então INSS, os próprios hospitais públicos, centros de saúde, que são coisas que vocês vão estar ali atuando diretamente na ponta. Existe essas normas prevendo a obrigatoriedade do respeito ao nome social em todo ambiente público. Então, isso inclui os hospitais e os serviços de saúde também. Então, o nome social ele tem que ser respeitado por toda pessoa que desejar a intenção e a vontade de ser tratada pelo seu nome social. A gente tem outras normas também garantindo o nome social no CPF, garantindo o nome social no título de eleitor, garantindo o nome social na educação básica, nos registros ali escolares, nome social no Enem também. Eu não vou ficar mencionando aqui todas as normas, o número de norma, nem nada, mas eu preparei um materialzinho para vocês com um apanhado de todas essas normas e os links. E aí, quem quiser consultar depois, quem quiser dar uma olhada, quem precisar disso algum dia, eu deixo esse material com vocês. Mas aqui eu estou só mencionando para vocês saberem que existem essas normas que garantem o uso do nome social em diversos documentos e diversos lugares, principalmente em órgãos públicos. A gente também já tem diversas normas sobre a retificação do registro civil, que é a ideia da pessoa ir lá no cartório e mudar oficialmente em todos os documentos dela o nome dela. Então, isso está disciplinado por resoluções e por provimentos também, que são espécies de normas que falam exatamente qual é o procedimento, que documentos que a pessoa tem que levar no cartório, como que tem que ser feito esse pedido. Tendo toda essa disciplina também já existe, na forma que foi decidida pela STF lá atrás, ou seja, não pode exigir cirurgia, não pode exigir laudo médico, nada disso, basta a autodeclaração da pessoa, ela vai lá no cartório, leva os documentos que precisa e ela pode fazer essa retificação ali diretamente. Isso tudo já está regulamentado também. E a gente tem uma lei estadual aqui do estado de São Paulo, que ela é interessante também, que é a Lei 10.948 de 2001, que é uma lei que ela prevê punição para atos discriminatórios contra homossexuais, bissexuais e transexuais. É uma lei que ela prevê várias condutas que configuram discriminação, então desde você ofender pessoas até negar a entrada de LGBTs em determinado estabelecimento comercial, tem várias condutas ali que configuram essa discriminação, e a partir dessa discriminação, essa lei também prevê punições que podem ser impostas a essas pessoas. Então, assim, isso não é uma lei criminal, então não é uma lei que vai levar as pessoas para a prisão, nem nada disso, mas tem outras penas ali que podem ser aplicadas com base nessa lei, e daí essas penas podem ser, por exemplo, de multa, pode impor uma multa para a pessoa que causou essa discriminação. Se tratar de estabelecimentos comerciais, é possível a suspensão da licença de funcionamento desses estabelecimentos, ou seja, eles vão fechar o estabelecimento, não vão mais poder atuar. Então, essa lei existe, é uma lei muito desconhecida, assim, pouca gente sabe que ela existe, pouca gente sabe como instrumentalizar ela para que essas punições realmente aconteçam, mas é importante saber que ela existe e, caso surja a oportunidade, ela está aí para ser usada também. Agora, vamos voltar um pouquinho para a questão mais especificamente sobre a saúde, e eu queria fazer um breve histórico para vocês de como a saúde no mundo e no Brasil tem tratado a questão LGBT também. Falando mais especificamente da Organização Mundial da Saúde, a OMS, vocês sabem
melhor do que eu, que tem a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, e a questões de homossexualidade e transexualidade sempre estiveram ali no meio de alguma forma. E foi só no ano de 1990 que a Organização Mundial da Saúde tirou o homossexualismo da CID. Primeiro, acho que vale a pena a crítica a esse termo, o termo homossexualismo. Ele, por si só, já traz uma carga pejorativa, por causa desse sufixo ismo, que traz a ideia de doença, e acho que vocês sabem muito bem disso também. Então, ele era previsto como um homossexualismo, trazendo essa ideia de que é uma doença mesmo, e que foi ser retirada da CID só no ano de 1990. E apesar da retirada da homossexualidade da CID, o transexualismo continuou com esse nome, inclusive, com o sufixo ismo, até o ano de 2018. E até o ano de 2018, ele estava previsto lá como um transtorno de identidade sexual, que acaba sendo, na prática, uma espécie de doença mental mesmo. Então, a transexualidade ainda era considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde até o ano de 2018, que foi quando teve uma pequena mudança, não tiraram a transexualidade da CID, mas em 2018, primeiro eles mudaram o nome de transexualismo para transexualidade, o que já mostra um pequeno avanço aí, e reenquadraram a transexualidade, tirando ela dessa ideia de doença mental, para colocar ela na seção sobre saúde sexual como uma espécie de incongruência de gênero. Então, continua sendo uma questão de saúde, mas deixou de ter essa ideia de doença, pelo menos. O que mostrou esse pequeno avanço aí que aconteceu em 2018, no âmbito mundial também, por essa mudança da atualização que teve da CID. Aqui no Brasil, especificamente, a gente foi ter a primeira cirurgia de redesignação sexual, aconteceu só em 1997, por causa de uma resolução que foi feita pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução número 1482 de 97, que foi a primeira resolução a prever tratamentos e procedimentos específicos para a população transgênera. Então, é uma resolução que trouxe a título experimental a realização das cirurgias de redesignação sexual, tanto para homens quanto para mulheres trans. Mas, num primeiro momento, lá em 1997, essas cirurgias elas eram autorizadas apenas a título experimental e elas precisavam ser feitas necessariamente em hospitais públicos vinculados à pesquisa, porque justamente por ser procedimentos a título experimental, tinha que ter essa ideia de hospitais universitários ou vinculados à pesquisa de alguma outra forma, para analisar quais seriam os resultados desses primeiros experimentos médicos e cirúrgicos que foram feitos. E aí o próprio Conselho Federal de Medicina, ao longo dos anos, foi atualizando essa normativa de acordo com os resultados que ele percebia das cirurgias que eram feitas. E aí, em 2002, teve uma nova atualização pelo Conselho Federal de Medicina, em que foi reconhecido que a cirurgia de redesignação para as mulheres trans tinha sido um sucesso, estava tendo bons resultados, estava sendo satisfatório, e aí essas cirurgias deixaram de ser feitas a título experimental, já começaram a ser feitas num título mais definitivo, e começou a ser permitido que fossem feitas em hospitais privados também. Então não tinha mais aquela exigência que fossem hospitais públicos vinculados à pesquisa. Mas apesar disso, as cirurgias para homens trans ainda continuaram a título experimental, porque os resultados ainda não estavam sendo muito satisfatórios, como pretendiam. A gente vai ter uma nova atualização dessa normativa só no ano de 2010, que na verdade não trouxe grandes alterações, foi uma atualização só para falar que tudo continuava meio do jeito que estava mesmo. E a grande mudança que a gente vai ter nessas normativas do Conselho Federal de Medicina foi no ano de 2019, super recente também, pela resolução 2265, que é a resolução mais atual que a gente tem sobre esse assunto. Mas sobre ela eu vou falar daqui a pouco, que acho que sobre essa resolução, por ser a mais atual, vale a pena a gente destrinchar um pouquinho os detalhes e tudo que ela prevê. Agora, então, vou começar a falar mais especificamente sobre quais são esses direitos dos pacientes LGBTs que estão previstos nessas normas que eu mencionei para vocês. E, para começar, vamos falar um pouquinho mais sobre o nome social, porque o uso do nome social no SUS, especificamente, no Sistema Único de Saúde,
ele tem uma previsão expressa numa norma, e essa norma é a portaria 1820 de 2019 do Ministério da Saúde. É uma portaria que foi feita pelo Ministério da Saúde, na verdade, não voltada especificamente para o público LGBT, ele não é uma portaria específica para trans, para não social ou para a população LGBTQIA+, mas é uma norma que fala expressamente sobre direitos dos usuários do SUS e de organização do sistema de saúde e tudo mais. Só que essa norma, por mais que não seja específica sobre LGBTs, ela traz algumas previsões muito importantes que podem e devem ser usadas por vocês no dia a dia para garantir a proteção dos direitos LGBTs. Gente, eu sei que é chato ficar lendo lei, mas esse artigo especificamente, eu vou pedir licença para vocês para ler ele integralmente, porque ele traz bastantes conceitos que são muito abrangentes e que dá para a gente tirar muita coisa deles. E aí eu vou ler só para a gente ter uma noçãozinha. E aí depois a gente discute um pouco melhor. No artigo 4º dessa portaria, a gente tem um parágrafo único que diz o seguinte: é direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, e aí entra o que mais interessa para a gente, né? Orientação sexual e identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência. Ou seja, o que isso quer dizer? Essa portaria do Ministério da Saúde, ela prevê que é um direito de todos os usuários do sistema de saúde ter um atendimento humanizado, um atendimento acolhedor e um atendimento livre de qualquer discriminação em virtude de orientação sexual e identidade de gênero. E, além disso, o inciso 1º desse artigo vai trazer que é direito de todo usuário do sistema de saúde também a identificação pelo seu nome e sobrenome, e aqui é o que interessa para a gente, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil. Ou seja, essa portaria do Ministério da Saúde, que vale para o país inteiro, fala que é obrigatório nos sistemas de saúde que todo documento dos usuários e das usuárias tenha esse campo para registro do nome social. Então, é obrigatório que qualquer documento no sistema de saúde tenha esse campo para nome social, e ele ainda diz independente do registro civil. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha ido no cartório para fazer a mudança dos documentos dela ainda, ela tem direito a ser tratada com o nome social dela, inclusive constando isso em todos os documentos dela dentro do SUS. Então, é importante que vocês saibam disso. Eu sei que tem alguns lugares que tem esse campo para nome social, tem alguns lugares que não tem, isso vai depender muito da realidade de onde vocês estiverem, mas isso é uma portaria do Ministério da Saúde que tem que ser seguida por todos no país inteiro. Então, é algo que é interessante vocês ficarem atentos a isso, justamente para garantir que isso seja efetivado onde vocês estão e tenha esse campo para o nome social, que isso seja respeitado, que a pessoa seja tratada pelo nome que ela quer. E ali em cima, voltando um pouco na outra parte que eu tinha lido, é muito interessante essa ideia de garantir a toda pessoa um atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Por quê? Porque esses são termos muito abrangentes e são termos que valem na prática para a garantia de 99% dos direitos da comunidade LGBT. E se a gente parar para pensar, se a gente garantir um atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação, isso vale como base para absolutamente todos os outros direitos que a comunidade LGBT tem direito. Então, quando a gente fala de nome social, quando a gente fala de direito a respeito, respeito a não ser discriminado, não ser ofendido, tudo isso pode ser trazido dentro dessa ideia de atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação. Então, mesmo que existam direitos que não estejam expressamente previstos em nenhuma norma, em nenhuma lei, nada disso, vocês podem usar esse recurso do atendimento humanizado, do atendimento livre de discriminação, para resolver praticamente qualquer problema discriminatório que vocês tenham ali no dia a dia de vocês. Só para dar um exemplo, por exemplo, recentemente, uma enfermeira veio conversar comigo que ela estava ali no hospital e tinha uma paciente que era uma mulher trans, e eles queriam algum respaldo para garantir que essa paciente pudesse ficar numa enfermaria feminina.
Só que eles não sabiam exatamente de onde tirar isso, porque eles não acharam nenhuma norma que falasse nada sobre isso, não sei o quê. E aí a minha orientação foi nesse sentido, inclusive, de fato, assim, que eu conheça. Não existe nenhuma norma que fale que a paciente mulher trans tem direito a ficar em um leito numa enfermaria feminina. Sim, talvez algum hospital ou alguma política interna tenha isso, mas não existe nada do Ministério da Saúde ou a nível nacional que imponha esse direito. Mas a partir do momento que essa paciente trans tem direito a um atendimento humanizado, tem direito a um atendimento acolhedor e tem direito a um atendimento livre de qualquer discriminação, isso já é base o suficiente para você garantir que ela fique dentro da enfermaria que ela quer, dentro da identidade de gênero dela. Então, esse tipo de exemplo é interessante para a gente ver como a gente pode fazer coisas na prática, às vezes até mesmo para garantir direitos que não estão ali expressamente previstos, mas que podem ser respaldados por essa própria normativa que já existe mesmo. E eu gostaria de trazer para vocês também mais 3 normas que podem ser muito importantes e relevantes aí no dia a dia da atividade de vocês, que uma delas é... Depois eu vou passar o material para vocês, não se preocupem com os números, mas é a resolução número 26 de 2017 do Ministério da Saúde, que é uma resolução que ficou conhecida como Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E o que é essa Política Nacional de 2017? Ela é uma norma do Ministério da Saúde que define estratégias e competências para o atendimento da comunidade LGBT. O que isso quer dizer? Estratégias de como organizar o sistema de saúde mesmo, para que haja esse atendimento acolhedor, esse atendimento livre de discriminação, esse atendimento preocupado com as demandas específicas da comunidade LGBT, de acordo com as suas peculiaridades, com os seus problemas específicos. E essa política nacional também traz essa divisão de competências, ou seja, o que cabe ao Ministério da Saúde fazer, o que é o governo estadual que tem que fazer e o que é o governo, a prefeitura municipal que tem que fazer. Então, tem essa divisão também, exatamente de qual é o papel do município, do estado e da União dentro da organização dessa política nacional. Então, essa é uma norma bem abrangente que fala um pouco sobre toda essa organização de como deve ser para garantir esse atendimento respeitoso para toda a comunidade LGBT. A gente também tem a portaria número 2.803 de 2013 do Ministério da Saúde. Foi uma portaria que foi chamada pelo próprio Ministério da Saúde como a portaria do processo transexualizador. E aqui fica a minha crítica de novo ao nome usado, que é um nome péssimo, processo transexualizador, porque não é como se a pessoa passasse por um processo ali de saúde que vai transformar ela em trans. Assim, essa ideia de processo transexualizador é meio sem noção, assim, porque a ideia é simplesmente garantir o acompanhamento para a pessoa trans, para que ela tenha o atendimento a todas as demandas de saúde dela, sejam quais forem. E apesar desse nome horrível que foi dado, essa portaria tem uma intenção boa também de trazer diretrizes e outras coisas mais direcionadas para a saúde da população trans. E essa portaria ela vai trazer uma organização mais técnica de como vai acontecer esse atendimento da pessoa trans no sistema de saúde. Então, se vocês forem dar uma olhada depois nessa portaria, ela tem diversos procedimentos, e aí quais são os tipos de cirurgia que podem ser feitos, o que não pode, quais são os requisitos para cada tipo de procedimento, se tem alguma limitação de idade, se tem alguma contraindicação. Essa portaria ela vai ser mais um sentido técnico mesmo, de como efetivar esse atendimento à população trans. E, por fim, a gente tem a última norma que eu quero comentar com vocês também, que é a resolução número 2.265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina, que foi a resolução que eu comentei ali atrás, que é a mais atual que a gente tem atualmente sobre o assunto. E essa resolução, ela é mais voltada para a população trans também, ela traz mais detalhes de como vai acontecer no dia a dia ali do médico esse acolhimento da pessoa trans para a demanda dela, seja qual for essa demanda. E dessa resolução ela vai incluir todo esse acompanhamento. Então, desde o acolhimento da pessoa trans até o acompanhamento dela, seja um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, todo esse acompanhamento é garantido e previsto nessa resolução também. A questão da harmonização também está prevista lá.
procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, pós-cirúrgicos. Então, tudo isso está previsto ali de como vai acontecer, quais são os limites, o que o médico pode ou não pode fazer em cada caso concreto ali. Essa resolução vai trazer isso um pouco mais detalhadamente. E tudo isso vai ser feito conforme um projeto terapêutico singular, ou seja, vai ser analisado caso a caso ali, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem as suas necessidades, cada pessoa tem as suas vontades, e tudo isso vai ser levado em consideração nesse projeto terapêutico singular para definir qual é a melhor forma de fazer esse acolhimento, esse acompanhamento da pessoa de acordo com as necessidades, com as vontades dela. E esse projeto terapêutico singular e todo esse acompanhamento também, ele é feito por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, e a própria resolução prevê quais são os profissionais obrigatórios nessa equipe. E daí a resolução diz que toda a equipe tem que ter obrigatoriamente um psiquiatra, um endocrinologista, um ginecologista, um urologista, um cirurgião plástico e, se o paciente for criança ou adolescente, tem que ter um pediatra também. Então, a gente percebe aí que tem várias áreas da medicina e da saúde envolvidas nessa equipe multiprofissional, psiquiatra, endócrino, gineco, urologista, cirurgião plástico, pediatra, enfim, meio que para abranger todas as necessidades ali. E a resolução diz que não é limitada a esses profissionais, ou seja, esses são os obrigatórios mínimos que tem que ter em toda a equipe, mas dependendo do caso, nada impede que outros profissionais de outras áreas e outras especialidades sejam trazidos para a equipe também, a depender de cada caso concreto. E esses profissionais que vão ser os responsáveis por fazer esse acompanhamento, o projeto terapêutico singular, e orientar a pessoa ali em todas as necessidades que ela tiver durante esse acompanhamento, seja com a intenção de fazer uma cirurgia no fim das contas, ou não, seja com a intenção de fazer alguma harmonização ou não, seja só pelo acompanhamento psicológico, independentemente de qual for a vontade, vai ter essa equipe acompanhando para que seja garantido o direito à saúde da forma mais ampla e melhor possível para toda a população. E aí, falando um pouco mais especificamente sobre quais são as espécies de atendimento que estão previstas nessa resolução do Conselho Federal de Medicina, cabe destacar que tem esse acompanhamento pela equipe multiprofissional interdisciplinar, sem qualquer intervenção, ou seja, sem intervenção hormonal e sem intervenção cirúrgica. Esse acompanhamento pode ser feito em qualquer idade. Então, a partir de qualquer idade, inclusive para crianças, para adolescentes, para idosos, não tem limite de idade, esse acompanhamento sem qualquer intervenção pode ser feito para qualquer pessoa que procurar o serviço de saúde, ela tem que ter isso à disposição dela. A resolução também prevê a realização de bloqueios de puberdade, e o bloqueio de puberdade ele é permitido a partir do estágio puberal Tanner 2, que é a puberdade, que, de acordo com os anexos da própria resolução do Conselho, aconteceria lá em volta dos 8 anos para as meninas e dos 9 anos para os meninos, pensando nos biológicos, né? E a questão do bloqueio de puberdade ela é muito interessante, porque já tem inúmeras pesquisas da área da saúde, principalmente endócrino, indicando que o processo de transição, caso ele venha a ocorrer posteriormente, quanto antes ocorrer o bloqueio de puberdade, maior é a chance de ter um processo de transição satisfatório depois. Por quê? Eu acho que essas explicações médicas vocês também devem entender mais do que eu de como acontece, mas a ideia do bloqueio de puberdade, ali, no momento em que a pessoa começa a entrar na puberdade, é justamente para impedir essa produção exacerbada de hormônios que acontece no momento da puberdade. Então, a partir do momento que você faz esse bloqueio, ainda na puberdade, antes da pessoa começar a ter essa produção mais acentuada dos hormônios, isso vai garantir que as características secundárias delas não se desenvolvam. E a partir do momento que essas características físicas secundárias não se desenvolvem, fica mais fácil fazer uma futura transição futuramente, se for o caso, se for o interesse da pessoa. Mas aí, nesse sentido, o bloqueio de puberdade é literalmente só para bloquear a produção desses hormônios mesmo, sem a introdução dos hormônios do sexo oposto. Então, esse bloqueio de puberdade é só para bloquear mesmo, para garantir que a pessoa possa optar por uma hormonização ou não posteriormente. E as pesquisas indicam que não existe evidências de riscos à saúde das crianças de começar a fazer esse bloqueio de puberdade tão cedo.
As pesquisas mais recentes indicam que é um procedimento totalmente reversível, ou seja, caso a pessoa veja que não é bem isso que ela quer depois, ou aconteça alguma coisa, é simplesmente parar de aplicar esse bloqueio nela, que ela vai voltar a ter essa produção dos hormônios, e esse processo vai ser totalmente reversível, não é nada definitivo. Então, por isso, inclusive, que foi autorizado para crianças numa idade tão pequena assim, justamente porque é possível reverter isso muito facilmente, futuramente. E aí a questão da harmonização cruzada, que aí sim é começar a injetar na pessoa os hormônios referentes ao gênero oposto, para começar a produzir as características secundárias de acordo com o gênero que a pessoa se identifica, isso é permitido a partir dos 16 anos apenas, de acordo com a resolução. Então, a partir ali dos 8, 9, é possível fazer o bloqueio de puberdade, mas ela vai ficar só com o bloqueio, sem essa hormonização cruzada até os 16, e só a partir dos 16, aí sim vai ser possível fazer essa hormonização cruzada, para que efetivamente a pessoa comece a assumir o corpo e o físico do gênero de acordo com o que ela se identifica. E também tem a previsão de procedimentos cirúrgicos, e aqui o procedimento cirúrgico não é necessariamente só a cirurgia de redesignação sexual ali na genitália, necessariamente. Aqui engloba qualquer procedimento cirúrgico, então, por exemplo, também a retirada de seios, retirada de pomo de Adão, tem diversos outros procedimentos que são feitos durante o processo de transição também, e os procedimentos cirúrgicos, eles são autorizados a partir dos 18 anos. Então, para a cirurgia, justamente por ser algo mais irreversível, que exige um pouco mais de maturidade da pessoa para ela ter certeza que é isso realmente que ela quer, o Conselho Federal de Medicina entendeu que apenas maiores de 18 anos podem fazer esses procedimentos cirúrgicos. E além de colocar essa limitação da idade dos 18 anos, o Conselho também exige que tenha pelo menos 1 ano de acompanhamento ali pela equipe multiprofissional antes. Então, a pessoa tem que ter esse 1 ano de acompanhamento pela equipe, e a partir do momento que ela fizer 18 anos, aí sim ela pode se submeter ao procedimento cirúrgico, se assim for indicado no projeto terapêutico singular dela. E aí, sobre essa resolução especificamente, eu acho interessante trazer que ela foi muito revolucionária em muitos sentidos. Assim. A gente tem essas resoluções sobre esse assunto do Conselho Federal de Medicina desde 1997, como eu disse para vocês, mas foi só em 2019, por exemplo, que pela primeira vez teve essa previsão para menores de idade, para menores de 18 anos. Até então, até 2019, quando veio essa nova normativa, a hormonoterapia cruzada só era permitida a partir dos 18 anos, e agora, como eu disse para vocês, já é a partir dos 16, e os procedimentos cirúrgicos, que atualmente são permitidos a partir dos 18, até 2019 era só a partir dos 21 anos que podia. Então, o que o Conselho Federal de Medicina fazia até essa última resolução de 2019 era prever a harmonização cruzada a partir dos 18, as cirurgias a partir dos 21 e nada além disso. Antes dos 18 não tinha previsão nenhuma de nada. E aí, em 2019, pela primeira vez, a gente teve essa preocupação com a realidade das crianças e dos adolescentes trans também, porque pelas pesquisas e por tudo que foi estudado, pela própria realidade social que a gente enfrentou nos últimos anos, na mudança de muitos paradigmas, de muitas coisas, percebeu que a gente estava fechando os olhos para essa parcela da população. Assim, para trans, especificamente, a gente já fala muito pouco, já tem muita discriminação, mas quando a gente pensa em crianças e adolescentes trans, a gente tem uma omissão total, assim. Ninguém fala sobre isso, ninguém prevê nada, tem essa resistência absurda de todos os lados. Então, aqui em 2019, foi importante a gente ter essa novidade de, pela primeira vez, trazer o bloqueio de puberdade e, pela primeira vez, reduzir a idade da harmonização para abaixo dos 18 anos também, trazendo para os 16. Mas, aqui só uma curiosidade dos bastidores, mas a gente sabe que todo avanço traz resistência também, né? E ao mesmo tempo que essa resolução de 2019 foi um grande avanço para temática das crianças e dos adolescentes trans, isso gerou muita revolta na comunidade mais conservadora, e isso acabou gerando uma impugnação judicial dessa resolução. Ou seja, o Ministério Público entrou com um processo contra o Conselho Federal de Medicina para tentar suspender essa resolução, para ela parar de valer, justamente por causa dessa previsão de crianças e adolescentes. O Ministério Público
veio com argumentos conservadores, religiosos e todo aquele pano de fundo que a gente já conhece, mas trazendo algumas pesquisas muito tendenciosas no sentido de que não dava para garantir a segurança para a saúde das crianças, que se começar muito cedo pode ser que elas tenham algum problema futuro, pode causar problemas no futuro de saúde para ela. E isso tem sido uma discussão que está rolando nesse processo, o quanto as pesquisas indicam a segurança desses procedimentos ou não, e estão tentando suspender essa resolução no que diz respeito a essas previsões para criança e adolescente. Esse processo está rolando ainda, não tem nada decidido, vamos ver o que vai sair daí, mas é para a gente ver também que cada passinho a mais que a gente dá, a gente recebe a resistência do outro lado, né? Mas querendo ou não, foi um passo importante para a gente introduzir as crianças e os adolescentes nessa temática dos direitos LGBTs também. E por fim, gente, eu gostaria só de comentar sobre mais 2 artigos dessa resolução, que eu acho que eles podem ter um impacto prático muito importante para vocês ali no dia a dia do trabalho também. Um deles é o artigo 7º, que é o artigo que fala que os familiares e as pessoas do círculo social do paciente trans, eles podem ser orientados sobre o projeto terapêutico singular, ou seja, eles podem receber uma orientação da equipe multidisciplinar sobre o que é o projeto terapêutico, sobre o que está acontecendo e tudo mais. Porém, essa orientação só pode ser dada se tiver autorização expressa do paciente transgênero. Ou seja, se um familiar, um amigo, um vizinho, alguém for procurar vocês para saber alguma coisa sobre o procedimento todo que está acontecendo, vocês só são autorizados a dar essa orientação e essas informações se tiver autorização expressa da pessoa trans. Isso eu acho que não é muito diferente do que vocês já vivem com qualquer paciente, assim, da questão do sigilo profissional e tudo mais, mas tem essa previsão expressa aqui nesse conselho, inclusive prevendo que é uma violação do Código de Ética Médica, fornecer essas informações sem essa autorização expressa do paciente. E tem um outro artigo também, que é o artigo 11, parágrafo 2º, que fala que é proibido realizar procedimentos hormonais e cirúrgicos em pessoas com diagnóstico de transtornos mentais que os contraindiquem. Ou seja, dentro dessa análise que vai ser feita pela equipe multidisciplinar, no caso a caso de cada paciente, pode ser que existam pacientes com transtornos mentais que tornem contraindicada a realização de algum procedimento hormonal ou cirúrgico. E aí, nesses casos, é possível que seja negada a realização desses procedimentos, mas isso vai depender muito de uma análise do caso a caso, tem que ter uma justificativa muito concreta e muito baseada em fundamentos de saúde mesmo, de proteção da pessoa, para que isso aconteça. Não é simplesmente a pessoa ter algum transtorno mental que ela não vai poder fazer os procedimentos. Tem que ser algum transtorno mental grave o suficiente que naquela situação específica faça a equipe concluir que é contraindicado a pessoa fazer algum tipo de procedimento mais invasivo. Mas essa norma não pode ser usada como uma desculpa para simplesmente negar o direito às pessoas trans. Então, é algo que tem que ser visto com muito cuidado ali, caso a caso, e tem que ter uma justificativa realmente de proteção da pessoa para que esse direito seja negado a ela, e não simplesmente por motivos obscuros, discriminatórios ou algo do tipo. E quando a gente fala de atendimento especificamente da população trans, não sei se vocês sabem, se vocês têm conhecimento, mas aqui em Campinas a gente tem 2 ambulatórios trans, que eu saiba são 2. A gente tem o ambulatório Transcender, que fica dentro do Centro de Saúde Santos Dumont, lá no Jardim Tatinga, e tem o ambulatório de Gênero e Sexualidades da Unicamp também, do HC Unicamp, aí da Faculdade de Ciências Médicas, que são 2 ambulatórios aqui na cidade de Campinas que fazem esse atendimento a pessoas trans, inclusive para crianças e adolescentes, tem esse acompanhamento também nesses ambulatórios. E aí, dentro do material que eu vou passar para vocês, tem o endereço e os contatos desses ambulatórios também. Caso vocês precisem algum dia encaminhar algum paciente para ter um atendimento mais especializado, ou algum paciente trans que tenha interesse em começar a fazer alguma hormonização, ou está pensando em fazer alguma cirurgia futuramente. Eu acho que essas são 2 boas referências que a gente tem aqui em Campinas para que esses encaminhamentos sejam feitos, para que as pessoas tenham um atendimento
acolhedor, cuidadoso, de equipes especializadas sobre o assunto, que realmente entendem a problemática e se preocupam com isso, né? E aí só uma puxadinha de orelha para a Unicamp, que eu confesso para vocês que eu não encontrei muitas informações sobre o ambulatório da Unicamp na internet. Questões assim, achei o endereço e o telefone, mas eu não achei informações sobre como se dá a forma de acesso, como que a pessoa consegue chegar até o ambulatório, quais são os tratamentos, os procedimentos que efetivamente são realizados lá, se a pessoa tem que levar um documento para ser atendida, enfim, essa questão de como garantir o acesso mesmo, eu não encontrei grandes informações sobre isso. Então, se for algo que vocês tenham interesse também de ir um pouco atrás, de entender um pouco melhor como funciona, isso talvez possa ajudar ali no dia a dia da prática, para realmente divulgar essa informação e falar para o pessoal, divulgar isso em alguma página da internet, fazer algum perfil, fazer alguma coisa para levar essa informação para a sociedade mesmo, porque o que eu percebo é que pouquíssima gente sabe que esse ambulatório existe, tanto o Transcender quanto da Unicamp, né? Aí não é um problema específico da Unicamp. Mas pouca gente sabe que esses ambulatórios existem, quem sabe que existe não sabe exatamente como acessar ele. Então, isso é algo que pode entrar para as preocupações de vocês mesmo, de como garantir que essa informação vai chegar a todo mundo que precisa, para que as pessoas tenham esse atendimento de qualidade e especializado que elas tanto precisam e que sempre estão numa situação de muita fragilidade em todos os lugares que elas procuram e tentam realizar algum tipo de atendimento, né? Bom, pessoal, vou partir para as conclusões agora, já estamos terminando. E a minha intenção em trazer todo esse, ainda que muito breve, mas trazer esse apanhado histórico aí, de como o direito evoluiu até a gente chegar no que a gente tem hoje, e um pouquinho de como a saúde evoluiu na visão sobre esses temas também, foi para mostrar para vocês, dentre outras coisas também, que quando a gente pensa em nível estatal, ou seja, em governo, em três poderes, poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, a gente percebe que a questão LGBT ainda é muito invisibilizada dentro dessa esfera como um todo. E invisibilizada dentro dos três poderes. Quando a gente pensa em qualquer dos lugares públicos de Estado, a gente vê que é uma questão que avança muito pouco, que não tem as discussões no nível que deveria ter. E aí a gente percebe, como eu mencionei para vocês, a gente ainda não tem nenhuma lei sobre o assunto, a gente não tem nenhuma lei sobre LGBT, a gente não tem lei garantindo direitos para LGBTs. E isso mostra que o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo, não está fazendo o papel dele, que é garantir o direito a todos os cidadãos, com o máximo de respeito e dignidade a todo mundo. Ao mesmo tempo, a gente vê pouquíssimas políticas públicas sobre o assunto, sobre LGBTs em geral, sobre comunidade trans e tudo mais. As políticas públicas, que são papel do Poder Executivo fazer, ainda são muito raras, muito pequenas, com pouco investimento, com pouco acesso. A gente acaba vendo uns movimentos mais legais, assim, nas cidades maiores, nas grandes capitais. Aqui no estado de São Paulo tem uma movimentação um pouco mais forte sobre isso. Mas quando a gente pensa em interior, quando a gente pensa em norte, nordeste, quando a gente pensa em regiões mais afastadas, quando a gente pensa em regiões mais conservadoras, a gente não vê essas políticas públicas acontecendo ali, de acolhimento de pessoas LGBTs. E aí, com isso, a gente percebe que o Poder Executivo também está falhando na missão dele, quando a questão é essa. E, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário, tentando puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado agora, a gente tenta fazer a nossa parte, a gente vê que o STF tem decidido favoravelmente a comunidade LGBT em praticamente todas as ações que chegam lá, todas as questões que chegam, a gente está vencendo praticamente por unanimidade, quase todas. Então, a gente está conseguindo a garantia desses direitos dentro do judiciário, mas, como deu para vocês perceberem também, esse movimento é muito lento. E esse é o grande problema, eu acho, do Poder Judiciário. Por mais que a gente tenha boa vontade, ali nas grandes cúpulas, pelo menos no STF, no STJ, de fazer esses direitos acontecerem, isso não é tão rápido. A gente vai ver, por exemplo, foi em 2017 que decidiram que a pessoa trans não precisa fazer cirurgia para mudar o nome. Foi em 2018 que decidiram que a pessoa não precisa entrar com processo para mudar o nome, que ela pode fazer direto no cartório. Até hoje, a gente ainda não discutiu se a pessoa trans pode usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero dela. Então, a gente percebe que o judiciário, por mais que tenha acertado mais do que errado nos últimos anos, ele ainda acerta muito lentamente. Ele não consegue acompanhar
a realidade e a dinâmica social na velocidade que os problemas se impõem para a gente resolver. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para a gente perceber que não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando o presidente fazer alguma coisa, esperando os deputados fazerem alguma lei, esperando o STF decidir alguma coisa, porque isso são coisas que acontecem raramente, quando acontecem, acontecem muito devagar, e se a gente for esperar essas coisas acontecerem para garantir os direitos dos pacientes LGBTQIA+, por exemplo, a gente vai continuar por muitos anos aí numa situação de discriminação, numa situação em que essas pessoas vão continuar sofrendo no dia a dia, simplesmente por ser quem elas são. E é aí que entra a nossa importância da nossa atuação aqui na ponta como sociedade civil mesmo. Eu acho que a sociedade civil, em seus diversos campos, diversas organizações, associações, coletivos e tudo mais, tem essa força de movimentar para garantir que esses direitos sejam efetivados ali na ponta. Porque não adianta nada eu falar para vocês que existem muitas normas que garantem direito ao nome social, que garante direito a mudar de nome, que garante isso, garante respeito, garante acolhimento, se ali na ponta isso não estiver sendo respeitado pelas pessoas que estão ali exercendo esse contato direto com a população LGBT. E o profissional da saúde, dentro disso, tem um papel importantíssimo, porque a gente sabe que quem procura o serviço de saúde, em regra, já são pessoas fragilizadas, são pessoas que estão tendo algum problema sério na sua vida, algum problema na família, problemas de saúde, e então são pessoas que já chegam no sistema fragilizadas, e a última coisa que elas precisam é ser mais fragilizada ainda por ser parte da comunidade LGBTQIA+, sabe? E existem muitas pesquisas, inclusive, que indicam que a comunidade trans, especificamente, isso vale muito para a comunidade LGBT como um todo, mas especificamente a comunidade trans, que elas têm uma resistência muito grande em procurar os serviços de saúde, simplesmente porque elas não se sentem acolhidas dentro desse serviço de saúde, elas não se sentem respeitadas. Que é muito comum elas irem, por exemplo, num centro de saúde para fazer um exame ou alguma coisa muito simples, e ela não é chamada pelo nome social, ela não é tratada pelo pronome correto, e isso faz com que a pessoa se afaste do serviço de saúde, faz com que ela deixe de procurar. E aí é que entra o papel de vocês. Vocês que vão estar ali na ponta, fazendo esses atendimentos direto, cabe a vocês garantir esse acolhimento, garantir esse respeito, garantir que não vai acontecer discriminação, justamente para garantir que as pessoas acessem o sistema de saúde, continuem nele e consigam resolver os seus problemas de saúde, pelo menos, da sua vida. Quando a gente para pensar na população trans, especificamente, aqui no Brasil, a expectativa de vida da população trans é 35 anos. Ou seja, em média, pessoas trans morrem com 35 anos aqui no Brasil. Isso é um absurdo, é menos da metade da expectativa de vida que a gente tem aqui no país, e isso está muito diretamente relacionado com a questão da saúde também. A gente sabe que é uma população marginalizada, é uma população que em grande parte foi expulsa de casa, vive nas ruas, vive da prostituição, e ao mesmo tempo não se sente acolhida para ir ali no postinho de saúde do bairro dela, sabe? Ela não se sente confortável o suficiente para ir fazer um exame de IST, uma profissional do sexo, que seja. Então, quando a gente para pensar nesses detalhes, nessas pessoas que estão ali na rua, que estão ali precisando do serviço, é essencial que vocês, que vão estar ali na ponta, fazendo esse atendimento diretamente, garantam que esse acolhimento possa existir, para que, aos poucos, a gente vá garantindo os direitos da população LGBT como um todo. E a minha intenção hoje, com essa conversa com vocês, era justamente isso. Como eu disse lá no começo, a gente tem essa divisão filosófica entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. A minha intenção hoje era mostrar para vocês o mundo do dever ser, ou seja, como as coisas devem ser, quais são os direitos que a gente tem garantido, como a Constituição diz que todo mundo tem direito à dignidade, que ninguém pode ser discriminado. Eu estou aqui para trazer essas ferramentas para vocês. Mas o que vocês vão encarar ali no dia a dia, na vida real, vai ser preconceito, vai ser discriminação, vai ser tudo isso que a gente tem que evitar. E a minha intenção era justamente essa, era poder apresentar de uma forma um pouco superficial até, mas abrangente, para vocês terem uma noção de quais são essas ferramentas que vocês têm ali no dia a dia, para poder garantir que a população LGBT como um todo vai ter esse atendimento humanizado e de qualidade, dentro seja do Sistema Único de Saúde, seja dos serviços particulares também, mas que esse atendimento seja feito da melhor forma possível, e ferramentas para isso a gente tem muitas,
E agora o papel de vocês é utilizar essas ferramentas para que esse mundo do ser, que vocês vão encontrar ali na ponta do serviço de vocês, seja o mais próximo possível de como ele deve ser, com a garantia de todos esses direitos. E eu conto com vocês, como parceiros nessa luta aí. Eu acho que cada um na sua área, cada um no seu papel, cada um com seu alcance. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue garantir que esses direitos existam aqui na realidade também, saem um pouco da teoria, e que todo mundo, no fim das contas, consiga se sentir um pouquinho mais acolhido e um pouco mais livre para ser quem realmente é. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Espero que tenha conseguido dar uma luz para vocês um pouco aí de todas essas ferramentas. Qualquer coisa eu estou à disposição. Quem quiser trocar alguma ideia depois, se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa eu estou super à disposição também. Muito obrigado por tudo, obrigado pela atenção aí. E é isso. Calma aí, eu vi que chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Daniele. Gostaria de saber, meu nome é Daniele, sou psiquiatra infantil do ambulatório da Unicamp. Gostaria de saber como orientar as famílias dos menores de idade em relação aos trâmites para retificar o nome. Obrigada. Bom, Daniele, a questão da retificação do nome, ele tem um pequeno problema que, ao contrário da resolução lá do Conselho Federal de Medicina, as normas que a gente tem sobre mudança de nome, elas não falam expressamente sobre a questão dos menores, de crianças e adolescentes. Então, esse procedimento facilitado que a gente tem de diretamente no cartório, pela autodeclaração e fazer a mudança lá, isso para crianças e adolescentes, para menores de 18 anos, não é tão simples assim. Então, pode ser que existam cartórios que autorizem essa retificação, mas não conheço, até agora pelo menos. E aí a questão, para conseguir esse direito para crianças e adolescentes, infelizmente, por enquanto, ainda tem sido pela via judicial, ou seja, os pais vão precisar entrar com um processo para que um juiz autorize que o cartório faça essa mudança. Então, a ideia seria procurar um advogado de confiança da família, ou caso não tenha condições de contratar um advogado, dá para procurar a Defensoria Pública também. E eu acho que a Defensoria Pública, na prática, acaba sendo a melhor porta que a gente tem para o Poder Judiciário nesse sentido, de acolhimento, de preocupação com direitos humanos, de respeito mesmo nesse atendimento com a pessoa. Mas aí, infelizmente, teria que ser isso, ou por meio de um advogado, ou por meio de um defensor público, teria que entrar com um processo pedindo essa mudança do nome para o juiz autorizar, e aí com a sentença do juiz a pessoa vai no cartório para fazer essa retificação. Para menores de idade, infelizmente, ainda é um pouquinho mais burocrático. Tem a dúvida do Caio aqui também, ó. Isso do processo, tem algum grupo que preste esse tipo de assistência jurídica gratuita ou com preço social à população trans? Olha, que eu saiba, aqui em Campinas eu não conheço nenhum grupo que faça esse tipo de atendimento. Pensando em grupo, assim, de organizações, da sociedade civil e tudo mais. Talvez tenha alguma coisa aqui. Aqui em Campinas eu não tenho conhecimento. Eu sei que em São Paulo tem alguns coletivos que têm advogados que fazem esse atendimento, e aí os advogados ou não cobram honorários ou cobram um valor reduzido, mas aqui em Campinas eu confesso que eu não tenho conhecimento ainda sobre isso, e aí aqui eu acho que ainda tem sido mais garantido fazer essa procura para a Defensoria Pública mesmo, que é quem faz esse atendimento para quem não tem condições financeiras e dá todo o prosseguimento no processo, na retificação e tudo que precisar. A Defensoria, eu acho que aqui é o que tem funcionado melhor em relação a isso. A Daiane falou sobre isso aqui também, que a Defensoria é quem está fazendo com maior facilidade esses processos de maneira gratuita. A Daiane disse que a ideia dela é fazer um movimento aqui em Campinas, arrumando parceiros para atender, pelo menos com valor social. Eu acho que seria incrível, Daiane, porque a própria Defensoria tem suas limitações, né, de atendimento mesmo, às vezes demora muito tempo para conseguir o atendimento e tudo mais. Eles têm essa questão de atender pessoas que não têm condições de pagar. Então, às vezes, se a pessoa tem um salário um pouquinho maior, assim, ainda não tem condição, mas aí já não entra pela defensoria. Às vezes, tem esses problemas de limite de renda aí também. Então, ter um grupo da sociedade civil com advogados, com pessoas dispostas a fazer isso por um preço social, eu acho que teria um impacto muito importante para a população aqui da cidade, da região, enfim. Se vocês conseguirem movimentar isso, seria incrível.
Então, daí ele disse aqui que fica muita demanda para eles, mas meu sonho é montar essa equipe de profissionais para atendimento dessa população. Seria maravilhoso. Eu acho que seria uma boa saída para facilitar todo esse trâmite também e garantir que mais pessoas tenham esse acesso, né? Vocês têm mais alguma dúvida, mais algum questionamento, alguma coisa? Bom, acho que encerramos por aqui, então, se não aparecer mais nada. Mas eu vou mandar o materialzinho que eu comentei com vocês para o Caio, aí depois ele repassa para vocês também. E lá tem meu e-mail, tem meu contato, então se alguém quiser conversar sobre alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida no futuro também, se deparem com alguma situação aí que vocês querem tentar resolver, mas não sabem como, eu estou super à disposição para a gente ir se apoiando aí e garantir cada vez mais que a gente consiga chegar onde a gente quer, na questão do respeito e nesse atendimento acolhedor para todo mundo. Doutor Vitor, muito obrigado pela aula, foi uma aula incrível, assim. Então, queria agradecer de novo em nome da Liga de Psiquiatria e em nome da Liga da LEPS, né, Liga de Gênero. E muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, gente. Bons estudos aí para vocês. Continuem se importando com as coisas certas, fazendo as coisas do jeito certo. E boa noite aí para todos vocês. Obrigado por esse tempo aí, pela oportunidade também.